Morning Show. Agora 9h39. Bom dia. Jovem Pan Morning Show. Começando pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do Morning Show, seu programa de informação, entretenimento, tudo isso até às 11h30 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Eu e bem acompanhado aqui com os meus amigos de todo dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Buenos dias. Quero saber aí, rapidamente, qual é a boa de hoje. O que você traz pra gente, Poloni? Bom dia. Pô, eu trago o resultado do aquele prêmio Ig Nobel que a gente falou no começo da semana. Certo. Tem umas pesquisas maravilhosas. Daqui a pouco você conta pra gente. Vanucci, bom dia. Fala, bom dia. Falo da estreia do The Voice Brasil. Foi Sabe bem, não foi? Foi bem em audiência. Sabe quem impressionou? Um transexual. Isso vai ser muito bacana. Virou a sensação. E os micos da Cláudia Leite também, pelo que eu andei lendo aí nas redes sociais, Tem né? alguns, tem Hein, alguns. Paulinha, você viu também isso, não? É, Depois você me conta, porque eu só li a respeito. Tá Eu não bom. vi qual foi o mico. Daqui a Tá pouco bom. você me conta, então. Bom Tá dia, bom. Dani. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, o que você tem pra gente Vou hoje? falar da celebridade mais bem vestida de 2014. Seria- Já saiu a lista, hein? Seria Angelina Jolie? Não, eu Sei conto lá. depois. Tá bom. Daqui a pouco no programa a Dani revela a personalidade. É hollywoodiana, pelo menos, ou não é? Não, do mundo da música. Olha, do mundo da música. É o Julio Iglesias. É, isso, Julio Iglesias. Você nem está vivo, Julio Iglesias. 20 minutos para as 10, vamos abrir espaço para o jornalismo. Agora com o nosso giro, abrindo com Luciana Verdolim. Diretamente de Brasília, governo minimiza dados negativos do IBGE. Bom dia, Luciana. Bom dia, Edgar. Bom dia também aos ouvintes. O resultado da pesquisa do IBGE constatou que a distribuição de renda piorou no país no ano passado e, segundo o índice, o indicador voltou ao patamar de 2011, interrompendo uma trajetória positiva que foi iniciada em 2001. Aí o governo se apressou em justificar. A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, ressaltou que a desigualdade ela não pode ser medida só pela renda, como fez o IBGE. Segundo ela, é preciso avaliar outros indicadores no país, como a redução do trabalho infantil e também do analfabetismo. A distribuição de renda, na verdade, se olhar todos esses indicadores, melhoraria. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, admite que no ano passado houve o que ele chamou de estabilização da desigualdade depois de um período de inclusão social. Mas que a boa notícia é que os indicadores já melhoraram agora em 2014. Ele explica que houve uma redução de renda entre os jovens até 29 anos que priorizam os estudos. Mas que em faixas etárias mais elevadas, a renda continuou a mesma. Obrigado, Luciana Verdolim de Brasília, falando com a gente aqui no Morning Show. Agora o espaço é do Paulo Pontes, que está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia, amigos do Morning Show. Tudo bem com você? Tudo bem. Sexta-feira. Ufa, sexta-feira, né? Vamos lá com os nossos destaques dessa sexta-feira. Imagino que entre eles está o plebiscito, o referendo que rolou na Escócia. Quer dizer que o reino continua unido. Continua unido. O não ganhou, mas olha, foi uma diferença um pouco maior do que se imaginava, hein? 55-45, não foi? 55-45. As pesquisas davam 51-49, empate técnico, aquelas coisas do 2 a mais, 2 a menos, né? Mas deu 3, 4 a mais, 4 a menos, 55-45, 2 milhões e pouco contra 1.600.000 e pouco do sim, né? Então não vai ter que mudar a cor de bandeira, vai continuar a mesma cor da bandeira. O azul permanece na bandeira, Grã-Bretanha continua unida, Londres continua a capital da Grã-Bretanha, claro, Glasgow, capital da Escócia, mas Londres continua a capital do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Paulo, é verdade que Osasco Bom vai dia, propor Brau, um tudo plebiscito bom? assim também? Tá todo mundo querendo propor plebiscito agora, tem plebiscito na Dinamarca querendo plebiscito, tem a Espanha, os bascos querendo plebiscito também, tem plebiscito pra tudo quanto é lugar, querendo plebiscito, mas não vai. E eu acho que essa decisão da Escócia é um marco importante para tirar um pouco do ânimo daqueles separatistas de diversos países. Ó, na Espanha, a Catalunha quer se separar de novo. Sim. Né? Eu quero falar das pesquisas aqui do Brasil também. Saiu nova pesquisa, Hoje de manhã, a Folha de São Paulo trouxe Datafolha. A presidente Dilma cresceu 1 ponto em relação à semana passada. Marina Silva caiu 3 pontos em relação à semana passada e Aécio Neves subiu 2. Então, Dilma tem 37, Marina 30 e Aécio 17 no primeiro turno. Para segundo turno, Marina caiu e Dilma subiu a empate técnico de acordo com Datafolha. Marina 46, Dilma 44. Um outro cenário, Dilma 49, Aécio 39. Outro cenário, Marina 49, Aécio 35, isso em segundo turno.
Portanto, de acordo com o Mauro Paulino, do Datafolha, falou no Jornal da Manhã, há uma consolidação de números quase aí. Dilma não passa dos 40, Marina não cai dos 30, essa não chega nos 20. Salvo uma grande zebra, uma coisa inédita, segundo turno, Dilma e Marina, essa não chega. Não chega. E você acha que, bom, claro que aqueles números exorbitantes, logo que teve o acidente com o Eduardo Campos e tal, estão se mostrando mais realistas agora, com as pessoas tendo mais tempo de pensar, com as ações dos próprios partidos em desconstruir imagens, enfim. Você acha que esse páreo continua acirrado até o dia da eleição, Paulo? É uma consolidação de votos concretos. Nada pode mudar muito isso. É um pouco de volatilidade entre Marina e Aécio, mas segundo o Datafolha não muda mais. Não muda mais. Em 15 dias o Aécio não chega. Aí vai ser uma eleição voto a voto no segundo turno, isso é certo. Legal. Obrigado, Paulo, pelas informações, viu? Agora vamos ouvir Renata Perobelli. Manifestação na Zona Sul de São Paulo atrapalha a vida da população. Bom dia, Renata. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal. Nós falamos aqui de Cidade Dutra, região de Interlagos, e olha, acabou aproximadamente há 1 hora a interdição na Teotônio Vilela com a Belmiro Marinho, onde moradores sem teto reivindicavam pela suspensão de uma reintegração de bloco na próxima semana. Neste momento, o tráfego flui livremente, mas a Interlagos completamente congestionado em direção ao aeroporto de Congonhas. Essa Renata Perobelli falando com a gente aqui no Morning Show. Agora vamos com o Thiago Muniz. Greve da USP deve acabar completamente hoje, você viu? Deve acabar. Bom dia, Thiago. Bom dia, meu caro Edgar. Devemos ter finalmente o encerramento da greve da USP dos funcionários, que já dura 116 dias, nesta sexta-feira. A assembleia deve ser realizada a partir das 10h30 desta sexta-feira e a greve já vai aos 116 dias. Os professores já encerraram a greve ontem numa outra assembleia e confirmaram a normalização das aulas para segunda-feira. A expectativa é que o mesmo aconteça em relação aos funcionários técnicos administrativos que se reúnem hoje. Nós já vemos falando aqui no Jovem Pan Morning Show como a negociação tem sido bastante disputada, toda a questão no tribunal, o quanto que foi difícil chegar a esse acordo. O sindicato acabou saindo de um reajuste de 0 para 5,2%, mas o abono, funcionários e a própria universidade batalhando bastante em torno dessa greve, que pode chegar ao seu final finalmente nesta sexta-feira, e aí então, a normalização de todas as atividades na segunda. Como disse o próprio representante do sindicato, já falou conosco que a possibilidade é muito pequena para que não aconteça a volta, a normalização, mas nós dependemos da Assembleia para poder cravar em definitivo, mas as atividades devem retornar ao normal na segunda-feira. Obrigado, Thiago Muniz, pelas suas informações. Agora 9h47. Primeiro com o Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. A Nação Zumbi se apresenta no Rio de Janeiro e a mostra de Salvador Dali se despede da cidade maravilhosa. Bom dia, Viga. Fala, bonitão, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? É chegada no Mangue Beach, não? Tá, opa! É contigo mesmo, né? Sou quase um Mangue Boy. Eu vejo assim a personificação do Mangue Beach. Ainda mais quando você tá com aquele topete, com aquela barbinha, então você fica só falta botar um óculos e um chapéu para ficar o próprio Mangue Beach. Estamos falando, é claro, do Nação Zumbi, né, meu caro Edgar, que perdeu o Chico Science em 97, mas que continua fazendo sucesso no Brasil afora. Está chegando hoje na Fundição Progresso, ali no Centro Nervoso do Rio de Janeiro. Ali, rapaz, é uma abundância. Ali o bicho pega, meu caro Edgar, chapa esquenta. Show de lançamento do 10º CD do Nação Zumbi, que leva apenas o nome da banda, como aconteceu com o CD lá de trás de 2002. 94, Da Lama ao Caos, você lembra muito bem, né? Foi o grande sucesso do Chico Science e da Nação Zumbi. E rapidinho, hoje também, nesse final de semana, para ser mais preciso, teremos um viradão em um centro cultural no centro da cidade do Rio de Janeiro para marcar a despedida do genial Salvador Dali, uma mostra que veio nesse segundo semestre aqui do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, reuniu e atraiu quase 1 milhão de pessoas. Então teremos 36 horas de portas abertas nesse centro cultural para um viradão de sexta para sábado, de sábado para domingo. Vai marcar aí a despedida do Salvador Dali, a exposição do Salvador Dali aqui no Rio de Janeiro.
Salvador sai dali do Centro Cultural e vai para um outro lugar. Sai daqui do Rio de Janeiro, ligado? Eu não acreditei que você fez isso. Nossa. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Portanto, olha aí que dica bacana. Ó, tem Nação Zumbi, né, no Rio de Janeiro, pra você que vai passar o final de semana no Rio, pra você que é do Rio aí. Agora 9h52. Obrigado, viu, Viga? Ótimo final de semana pra você. Agora vamos ouvir o Vitor Souza. Mais uma dica cultural que você vai, pra você que vai ficar aqui na capital de São Paulo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Edgar e galera do Morning Show. E olha só, acontece nesse sábado lá na Vila Madalena a primeira edição da festa que vai celebrar o ritmo mais democrático da música brasileira, o brega. E é para você que omite ou é assumidamente cantor de banheiro das músicas do Vando, Sidney Magal e do glorioso Reginaldo Rossi, que o organizador do baile Bregs Nice, Estevão Romani, explica como será o evento. É um baile a caráter brega, enaltecendo as qualidades bregas de todo mundo, para ir sem vergonha de ser brega. E a ideia desse projeto é culminar em um bloco de carnaval, ser uma noite muito divertida, muito incrível. De Araqueto a Rosana, o baile Bregs Nice levará todo o espírito descontraído do ritmo ao Centro Cultural Rio Verde, neste sábado a partir das 11 da noite, na rua Belmiro Braga, número 119, na zona oeste de São Paulo. Os ingressos custarão R$40 no local. E essa é a dica de hoje aqui, Edgar. E vocês, gostam ou não de brega? Se sim, então fica a dica. Já vai se preparando a calça xadrez, o óculos de aviador e os passinhos, porque o baile promete embalar a noite na Vila Madalena. Obrigado, Vitor Souza, falando com a gente aqui no Morning Show. Olha, queria pedir pra Dani cantar pra gente um pedacinho de Como Uma Deusa, da Rosana, por favor. Como uma deusa. Olha, afinadinha. Sempre um falsete, Você né? me mantém. Não é possível isso. Ai, baile brega, Bregs Nice, viu, Dani? Me levam além. Ela empolga, tá vendo? Ó. Vamos ouvir. Quer cantar uma também, Zé? Você ficou enciumado. Acaba a audiência, Canta aí, garçom. Não. Aqui. Eu cantando. Não, o Zé Armando combina mais com funk. Olha lá, a sua cara, hein? Vamos ouvir Cris Isso é Santos. racismo, só porque ele é de cor. Cris Santos também fala da programação cultural de São Paulo. Tem show de Mariana Aidar, olha aí que bacana. Na vitrola de Mariana Aidar. Bom dia, Cris Santos. Oi, Edgar, bom dia a você, bom dia ao ouvinte que acompanha essa edição do Morning Show. A paulista Mariana Aidar se apresenta hoje e amanhã aqui em São Paulo. E é uma boa opção para quem estiver na cidade. A cantora trará um repertório variado, que conta com composições de Tom Jobim, João Donato, Clara Nunes e Zé Ramalho. Versões do samba Verdade Chinesa de Emílio Santiago e Zé do Caroço de Leci Brandão, além do forró Gostoso Demais de Dominguinhos, integram o setlist da cantora. Mariana conta agora aos ouvintes do Morning mais sobre essas duas apresentações. Então, eu tô preparando um show de músicas que marcaram minha vida, assim, que fizeram parte da minha formação musical mesmo, um repertório bem afetivo. E estou acompanhada por 3 músicos maravilhosos, um baixo, bateria, guitarra. E a gente vai fazer essas músicas de Dominguinhos, a Zé Ramalho, Tom Jobim. São realmente releituras. Gostoso Demais, por exemplo, né, do Dominguinhos. Eu gosto muito, sempre tive isso no meu trabalho, da coisa de interpretar mesmo, assim. Eu acho que é muito legal você pegar uma canção já conhecida e talvez até um clássico e colocar do seu jeito, né, da sua interpretação, da sua visão daquela música. Lógico que tem músicas que eu acho que são intocadas, assim. Não dá mais pra mexer, não dá pra fazer nada, mas eu gosto desse desafio, assim. Esse show, ele tem, basicamente, é esse desafio. Anote, o Tom Jazz fica na Avenida Angélica, número 2331, a partir das 10 da noite. Os ingressos custam R$70.
Obrigado, Cris, pelas informações. Olha, só para acrescentar aqui mais um dado cultural para São Paulo, embora esteja longe ainda, mas é bom já ir avisando. Tim Burton virá ao Brasil em 2016 para lançar a exposição que foi sucesso em Nova York. A exposição vai mostrar momentos marcantes da sua carreira e objetos usados nos seus mais clássicos filmes. Tim Burton. A exposição foi lançada originalmente pelo Museu de Arte Moderna de Nova York e aqui no Brasil vai ficar de janeiro até abril de 2016 no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, conhecido como o MIS. Mais uma grande exposição à frente aí da programação do MIS. E já tem brincadeira na internet, né, Edgar? Tipo, estão avisando que é em 2016 pra gente já entrar na fila. Falta as filas. Mas tá melhorando, tá melhorando. E daqui a pouco eu conto pra vocês mais sobre o trailer do novo filme do Tim Burton, Big Eyes, que acabou de sair ontem. E aí tá todo mundo comentando, então daqui a pouco a gente descobre mais sobre o próximo trabalho do diretor de cinema Tim Burton. Legal, Paula. Agora vamos com a Denise Campos de Toledo, para você que manda dúvidas para cá sobre economia, finanças. Olha, tem a nossa ouvinte Dora, que não tá aí numa situação muito boa, viu? Eu acho que como muitos dos brasileiros também, quando o assunto é conta, dívida, finanças... A situação tá apertada, a inflação tá em alta, saiu hoje, tá complicado. Ela diz o seguinte: Denise, entrei em um plano de renegociação de dívidas atrasadas com o banco, tentando um pacote aí com dívidas no cheque especial, cartão, financiamento de carro e o empréstimo pessoal que já estava quase no final. Mas, mesmo com o desconto proposto, não vejo condições de assumir as parcelas de refinanciamento. Daria um total de R$ 2.700, imagino que por mês aí nesse... Deve ser. Né? Meu salário está em R$ 6.800. O que eu faço? Continuo com o nome sujo? Isso já aconteceu há 4 meses. Preciso de uma boa dica, por favor. É com você, Denise. Ela precisa de boa dica antes de fazer isso tudo, né? Mas, enfim, porque o salário não é baixo, Não deixar acontecer. O salário isso. não é baixo. Ela pegou muita dívida e cartão de crédito e financiamento. Eu acho que agora ela tem que insistir, não desistir e deixar o nome sujo, mas negociar muito que o banco vai descontando, vai reduzir multa e juros. É um procedimento, assim, muitas vezes demorado, mas se você insistir, você consegue uma condição melhor, ou estica o prazo para reduzir o valor das parcelas, ou eles cortam mais taxa de juros. Tem gente que tem uma redução assim de 70% da dívida. Tá, pode ter que insistir muito tempo. Mas aí já não tá mais na mão do banco, né? Já passou por uma... Não, mas pode voltar. Cobrança. Se você procurar, ela falou que está negociando com o banco, porque às vezes a empresa de cobrança ela não tem tanta autonomia assim e ela comprou a dívida, aí fica mais complicado. Uhum. Então é bom que você, antes de mais nada, antes da dívida seguir para frente, você negocie com o próprio credor. Essa é uma dica. Agora a outra, ela falou que já está negociando com o banco, então insiste muito, já está com o nome sujo. Se ficar um tempinho a mais, é claro que tem impedimentos em função disso. Se precisar alugar o imóvel, se conseguir crédito, mesmo comprar numa loja, não vão aceitar o cheque dela, porque aparece lá o nome que está sujo, mas já está assim, então espera ter uma condição para não entrar nesse enrosco de novo. Porque a diferença em relação ao salário até é boa, ela não está comprometendo tanto assim do salário, mas ela deve ter mais despesas fixas. Sim. Por isso que ela não está conseguindo bancar essa parcela, porque em princípio daria, porque se fala que as dívidas não devem passar de 30% do salário, então está mais ou menos ali, né, nos 30%, mas ela deve ter mais despesas, né, de repente tem aluguel, tem outras coisas para pagar, então aí a situação complica. É bom que ela não assuma mesmo sem condição de pagar, então a recomendação é essa: insiste muito na renegociação, não aceita a primeira proposta, às vezes até o banco manda, você não concorda, liga lá e fala, seja chato. Não é porque você está numa situação de desvantagem, de devedor, com o nome sujo, que você vai entrar numa situação que você não vai conseguir bancar. Legal. Obrigado, Denise. Olha, se você tem dúvidas, mande para cá, ouvinte@jovempan.com.br, ou entrando no nosso portal também, você já tem várias respostas, várias dúvidas que já foram respondidas e pontuadas pela Denise no nosso portal. Direto no navegador jp.com.br/seu dinheiro. E por lá você também envia pergunta, tem um botãozinho, formulário. Chega direto pra Denise, né, Denise? Boa. Obrigado, viu, Denise? Bom fim de semana. Pra você também, agora 10:01. Sim, abre alas para a Jovem Pan Morning Show, chegando aos seus ouvidos pelos seus dispositivos móveis ou pela sua rede radiofônica ou ainda pela internet. São várias as maneiras de você nos acompanhar e é muito boa a tua companhia, viu? Muito bacana ter você com a gente. Jovem Pan Morning Show. Abrindo aqui espaço para os nossos amigos, colaboradores, participantes
Bom dia, meus camaradinhas. Bom dia. Bom dia. Olha, esse é o Polônio que falou por último, porque ele estava onde? No mundo da lua. Mundo da lua. Essa foi boa, hein? Revisando as suas anotações científicas. Bom dia, Polônia. Bom dia, tudo bem? Você Armando Vanucci. Bom dia, buenos dias. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Olha aí, Brau tá aí com a gente também. Abre alas para Gustavo Brau. Ah, merci. Aí, vamos lá, Dani. Tudo bem? Olá, Brasil. Você tá bem hoje? Tô ótimo. Vamos junto, então. Aqui estamos no Morning Show, conferindo as informações dessa sexta-feira. Final de semana já se escancarando aí pra gente. Várias programações pelas cidades. Vários correspondentes da Jovem Pan vão conversar com a gente no programa de hoje. E você tá mais que convidado a nos acompanhar. Certo? Agora 10 horas 10 minutos, horário de Brasília. A gente pode começar... Daqui a pouco tem a pergunta do WhatsApp, viu? A gente tá aqui confabulando a respeito da nossa pergunta dessa sexta-feira. Mas a gente pode começar com ela, Natália Rodrigues. Bom dia, Natália. Bom dia, Edgar. Olha aqui, já está rolando o seu BG para você divulgar pra gente quais foram as notícias do nosso portal mais acessadas. Vamos lá. No quinto lugar, a gente falou aqui ontem sobre cinema. A gente fez uma galeria especial lá com os 13 vilões de terror mais temíveis. E a galeria bombou bastante. Quem ainda não conferiu, acessa lá o site da Jovem Pan FM. Entre eles temos Fred Krueger, Tem Samara... um ranking, assim? Não tem um ranking. Tá. A gente, não tem. A gente uma fez lista, misturado. Uma lista dos misturado. 13 que mais bombaram, Não, assim. tem, claro que não tem. Não, foi Quem você pensa que brincando. é? Foi brincando, por favor. Fred Ele Krueger. vê coisas onde não existe. Ele é um cara... Samara Morgan, o boneco Chuck, o Chuck, eu fiquei com Jason medo do e entre Chuck. outros. A gente eu era tem criança. 13 vilões de terror, tá lá no site da Jovem Pan. Minha amiga tem medo do Fred Krueger até hoje, é inacreditável. Tem 40 Dá anos muito de medo, idade. né? Minha amiga é a cara do Fred Krueger, tá Nossa. do meu lado. Quarto lugar. No quarto lugar, o Geraldo Alckmin, ele deu uma entrevista pro SPTV e ele falou, entre outras coisas, sobre o racionamento de água, que ele continua negando, né? E ele falou que um dos principais motivos para essa falta de água aqui em São Paulo é a seca. Hashtag tá de brincadeira. Enfim, ficou no quarto lugar, o pessoal tá bem preocupado com isso, né? E aí fica a dica também pros eleitores aqui de São Paulo tomarem cuidado em quem eles vão votar pra governador, né? Agora, tem uma coisa também, né? É alarmante, né? A questão da água e dizem aí as últimas informações que acho que a gente aguentaria do jeito que tá, usando essa segunda parte dessa reserva técnica aí, até outubro. Ele falou isso, ele deu um prazo até outubro. E aí, assim, né? Falta um mês. Pessoal, por favor. São Pedro, vamos lá. Vamos lá, São Pedro. Terceiro lugar, vamos lá, Natália. No terceiro lugar, a Miley Cyrus, ela causou de novo, ela dançou com um bumbum gigante. Um bumbum na Nicki de algodão. Não, E aí, eles fizeram uma brincadeira com a bandeira do México e ela pode ser punida por causa disso, porque o pessoal mexicano ficou bem estressado com ela. Ela pode levar uma multa de cerca de $120 mil e até 36 horas de prisão. Mas eu acho que não vai dar em nada, não. Quem quiser conferir o vídeo da brincadeira que a Miley fez, acessa lá o site da Jovem Pan FM. Segundo lugar. No segundo lugar, após 21 anos de casamento, a Júlia Lemertz e o Alexandre Borges, eles terminaram o casamento. Dizia o Léo Dias, né? Pois Porque é. ela já desmentiu. Mas aí eles estão agora colocando panos quentes nessa notícia. Estão falando que eles não terminaram. Mas eles terminaram sim, a gente já sabe. Aquelas, né? Tô brincando, não. O que mais se falam é que eles terminaram, que eles estão... o Alexandre Não, Borges. eles estão colocando panos quentes aí, mas após 21 a Julia anos Lemertz falou que vai não, hein? assumir. Ela falou que não. Que é uma coisa maluca. Gente, Mas às ele já vezes, assumiu que sim. Várias vezes acontece de você tá casada e o boy não tá casado, né? Às vezes acontece isso, de você achar Pode que você tá ser. com alguém, só você tá com alguém e o cara não tá com você. Então, às vezes, o Alexandre já separou, mas a Júlia tá casada, entendeu? Acontece, Edgar. Acontece. Segundo lugar. É verdade, Primeiro Brau. lugar, então. Primeiro lugar, a notícia que mais se falou ontem na Tem uns boys internet. que são assim, tem boys que são assim. No primeiro lugar, o que mais falou ontem na internet foi sobre o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi escolhido pelo Ministério da Cultura para concorrer à vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2015. A gente fez uma entrevista aqui bem legal com a produtora do filme, a Diana Almeida, e o ator Guilherme Lobo. Eles deram uma entrevista exclusiva aqui pra Rádio Jovem Pan, falando sobre o sucesso do filme. Quem quiser conferir o áudio completo e a galeria, acessa lá o site da Jovem Pan online. Primeiro lugar. Olha que legal. Bem legal.
Obrigado, Natália, então, Obrigada, pelas informações, Edgar. essas 5 notícias mais acessadas, né, no portal da Jovem Pan. Aproveitando essa última informação tua quanto ao filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do diretor Daniel Ribeiro, ele vai representar o Brasil aí na disputa do Oscar 2015 como o melhor filme de língua estrangeira. O filme conta a história de Leonardo, um garoto deficiente visual que vivencia as descobertas da adolescência, como o primeiro amor e a sexualidade, enfim, a chegada do Gabriel à sua escola e a forma como vão se aproximando e convivendo despertam em Leonardo novas sensações. A produtora do longa, a Diana Almeida, ressalta que a universalidade e a forma como é abordado o tema garantem uma aproximação do público. Vamos ouvir. A gente sempre quis tratar o tema da maneira mais natural e universal possível, porque esse sentimento de descoberta do sexo e do primeiro amor é uma coisa que todo mundo já sentiu, independente da orientação sexual. Todo mundo já passou por isso, e isso é o que eu acredito pessoalmente que torna o filme, que é o grande apelo do filme para o público. Fez um grande sucesso no Brasil, mas também fez até agora nos festivais que participou nos Estados Unidos um grande sucesso. Quase todos os festivais que passou nos Estados Unidos recebeu o prêmio justamente de público. A gente já recebeu uns 5 prêmios de público nos Estados Unidos. Eu acho que isso mostra um pouco que o público americano é tocado também por essa história. E a gente está bem confiante agora que os membros da academia vão se emocionar. Legal, o longa é sucesso em bilheteria e agradou a crítica. No Festival de Berlim conquistou o prêmio TED de melhor longa com temática LGBT. O Gustavo Lobo, que interpreta o jovem Leonardo, revelou aqui na Jovem Pan que está muito empolgado com a chance de concorrer ao Oscar. É o primeiro passo da caminhada, né? Alguns amigos vieram me perguntar, nossa, o filme foi indicado ao Oscar? E eu falei exatamente a mesma coisa, foi uma indicação à indicação. E, querendo ou não, é o primeiro passo. E mesmo se parar aí, já é uma vitória, mas eu espero que vá além disso. Corrigindo aqui, o Guilherme Lobo, que esteve com a gente aqui no Morning Show, inclusive, dando a entrevista, e ele falou exatamente o que a produtora, a Diana, falou agora sobre o filme, que não é um filme de temática gay, é um filme que conta uma história de amor e um momento da vida em que as descobertas estão aparecendo na vida das pessoas ali. A seleção final dos concorrentes na categoria ainda será definida pela organização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Os indicados devem ser divulgados no dia 15 de janeiro. Pois é uma história baseada em fatos reais, né? Uma história com Polônia, basicamente. Que isso? Né, Polônia? Vocês estão se pegando? É, meu amor. Tá rolando? É brincadeira, gente. Ah, meu Deus. É verdade isso? Olha só, vamos fazer um giro aqui com os nossos correspondentes, as nossas afiliadas ao redor do Brasil. O Robert Andari tem a programação cultural de Curitiba e conta pra gente agora. Bom dia, Robert. Fala, meu querido Edgar. Tudo bem, galera do Jovem Pan Morning Show? Tá melhor da voz, cara? Tô melhor. Tem uma raspadinha aqui, mas tá rolando. Tá certo. Edgar, olha só, esse final de semana tem um stand-up maneiríssimo aqui no domingo com o Oscar Filho, né? Ele que é do CQC, em Putzgril, no Teatro Bom Jesus, a partir das 8 da noite. Se preparem para dar muita risada. Quem curtiu o cara também pode até pegar um autógrafo depois do stand-up, que vai rolar uma sessão do livro Autobiografia Não Autorizada. Então fica a dica pra galera no domingo, Oscar Filho, no Teatro Bom Jesus, em Curitiba. Também no domingo, 7 da noite, o Espaço Vanilla recebe o show da Dulce Maria, né? A popstar mexicana, que ela que é ex-vocalista do RBD, fazendo um showzaço em Curitiba também com a nova turnê, tá muito bacana. Tem dica de para você frequentar o Museu Oscar Niemeyer, que recebe uma exposição inédita no Brasil, que é muito legal, da Frida Kahlo. É uma mistura bacana, são 240 fotos para quem gosta de amor, ciência e família. Uma mistura bacana e vale muito a pena. Tem o Atlético Paranaense jogando aqui em casa, 6h30 da tarde no sábado, né? Joga amanhã contra o Inter de Porto Alegre. São as dicas do futebol. E também o mês da comemoração da cultura japonesa em Curitiba, com exposição, filmes e aquela gastronomia maravilhosa oriental. Então são as atrações
atrações turísticas e as atrações culturais do final de semana para você aproveitar em Curitiba. Quem quiser chegar por aqui, fique à vontade, recebemos vocês de braços abertos. E não esqueçam de passar aqui na Jovem Pan, certo, meu querido Edgar? Obrigado, Robert, com as informações aí para quem vai estar em Curitiba nesse final de semana. Obrigado pelas informações. Agora vamos ao Amazonas. Não, melhor, né? Vamos para Goiânia com o Lucas Borges, que tem também informações pra gente nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Lucas. E aí, Edgar, beleza? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Bom dia para todo o pessoal aí do Morning Show. A gente passa agora a programação cultural desse final de semana, porque, afinal, né, meu amigo Edgar, ninguém merece ficar em casa em plena sexta-feira, né? Nessa sexta-feira vai estar rolando aqui em Goiânia, na Boate Woods, que é uma boate sertaneja aqui que bomba, a Festa Gold. Ainda na Boate Vila Mix tem a Festa Ressaca. E hoje, sexta-feira, acontece também o espetáculo de comédia com os Barbichas no Teatro da PUC. Ainda no sábado, para quem curte o sertanejo, que é o som que bomba aqui no nosso estado, tem o show da Paula Fernandes no Country Club de Goiás. E ainda o show com a banda Luxúria no Tatersal de Elite. Agora, para quem curte um espetáculo mais calmo, tem ainda o espetáculo da Branca de Neve no Teatro Madre Germana Esperança Garrido. Vale lembrar, Edgar, que o espetáculo de comédia com os Barbichas, o show Improvável no Teatro da PUC, acontece hoje, sexta-feira, sábado e também no domingo. Então, tem muita programação, o pessoal não precisa ficar em casa no finalzão de semana. Obrigado, esse Lucas Borges falando com a gente da Jovem Pan Goiânia e as dicas para quem está pela capital de Goiás durante esse final de semana. Agora vamos a Recife, Jovem Pan Recife chamando com Júlia Carvalho. Bom dia, Júlia. Oi, bom dia, Morning Show, bom dia, ouvintes da Pan de todo o Brasil. Finalmente a sexta-feira chegou, né? Aleluia! O que tem de bom aí em Recife acontecendo, Júlia? Conta pra gente. Então, Edgar, tá rolando aqui o Animage, que é a Feira Internacional de Animação de Pernambuco, um evento incrível, gratuito, com exibições em vários cinemas, teatros, praças e parques da cidade, do que tem de melhor hoje em dia na animação, né? Hoje também tem show do Ruivão Nando Reis por aqui. Pra quem curte teatro, tem a Heloísa Perissé com o espetáculo Quase Felizes para Sempre, e também com Tudo Dentro com o humorista Gustavo Mendes. E no interior aqui do estado, no agreste de Pernambuco, acontece nesse final de semana a tradicional vaquejada de Surubim. Surubim é uma cidade que fica a 120 quilômetros aqui do Recife. Esse evento, Edgar, já rola há 77 anos e ano passado atraiu mais de 100 mil pessoas que lotaram a cidade, é claro, não só para ver a vaquejada, mas também para curtir os shows, né? Nesse ano estão confirmados aí Jorge Mateus, Aviões do Forró, Luan Estilizado e também Forró Pegado. Então tem um pouquinho de tudo aqui rolando em todo o estado de Pernambuco. Obrigado, essa é a Júlia Carvalho. Valeu. Da Jovem Pan Recife, conversando com a gente aqui no Morning Show com as dicas culturais para quem vai fortar pela capital de Pernambuco, né? E pela região ali de Pernambuco durante esse final de semana. E vai ter surubim, né? Vai ter... Você gosta, Surubim? né? Quem não gosta de um surubim, né, Edgar? Ensopado ainda, gostoso, Quem não né? curte um surubim? Olha só, vamos lá, piadinhas à parte, piadinhas agora oficiais. O que a gente vai decidir? Pela piadinha? O chefe, né? Pela Vamos piadinha. pelo chefe, é melhor. Então, olha só, 11 941 64 3037 nessa sexta-feira para descontrair. Queremos ouvir uma piada de você, querido ouvinte do Morning Show. Tem que ser curta, não pode ser quilométrica. Não vai contar boa, né? Uma piada de 4 minutos, por favor. Uma coisa curtinha. Passei a noite costurando, não conta essa. Não conta essa também. Que demora. Também não. Manda uma piada que a gente coloca no ar aqui, a sua mensagem de voz, o nosso WhatsApp é o 11 941 64 3037. A gente vai ver se é boa ou não. Porque a gente Se- tem que rir, né, Edgar? Bom, aí, enfim, aí é outra história, né? O Edgar não ri. O Edgar não ri? Tem que ser, Mal-humorado. não, tem que ser uma piada, cada um Não gosta acha de graça piada. onde Ah lá, quer. não cada sei. um acha graça onde quer. Né? No Eu acho graça no surubim. Eu também, Seu desafio é alegrar o Edgar, é isso. Conta uma piada aí, Zé. Não, eu sou ruim pra piada. Melhor não contar. Vai lá, 941643037, o prefixo é o 11 para você mandar a sua mensagem de voz. E hoje é sexta-feira, também conhecida como Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, porque Paula Napolitano tá com a gente aqui, nossa terapeuta sexual. Tudo bem, Paula? Olá, bom dia pra todos. Bom dia. Vamos revelar para os nossos ouvintes nosso tema. O tema da nossa conversa Já de que hoje. ficamos 2 semanas sem sexo aqui no Morning Show. É mesmo, hein? Bem mais que isso. A gente Bem vai falar mais. sobre... No meu Tá caso, todo mundo- bem mais. Por isso que pode eu contando frisei mesmo, aqui né? no Morning Show, Tá né? todo mundo estressado. A gente assim. vai falar sobre abstinência sexual, né? Abstinência sexual é o nosso tema de hoje. É crime. Vamos lá, quanto tempo, Dani?
Que isso? Eu não vou. Tempo de conversa. Olha, Revela. tem um tempo, Edgar, só isso eu posso te dizer. Um tempo suficiente pra eu chorar de vez em quando na minha casa. Sozinha. É muito comum a abstinência noite sexual. fria. Quer dizer, as pessoas. De Quer dizer, hobby. você tem várias situações em que tem namoros, relações de longa data. E a abstinência ela ocorre mesmo em uma relação, por exemplo, recente. Paula, explica pra gente. A gente tem vários tipos de abstinência, né? Desde as abstinências porque eu não estou com alguém, as abstinências porque eu tô com algum problema na minha relação e eu estou com alguém, mas não tenho relação, e as abstinências sexuais por alguma escolha, né? Então, alguma questão religiosa, espiritual, alguma questão nesse sentido, né? E aí acho que a gente vai poder falar um pouquinho de todas elas, mas que no fundo ou tem alguma escolha ou alguma coisa não tá muito legal, né? O que tem, qual é a relação disso? Tem pessoas que não toleram o sexo, né? Não fazem sexo porque não sentem prazer nesse tipo de, relação. Isso tem a ver com algo que possa despertar no sujeito ali uma ojeriza por não sei se eu me fiz entender, mas assim, tem casos em que, não sei se patológicos, mas pessoas que simplesmente não transam, não fazem sexo. Isso é muito comum no Japão, parece, entre os jovens. E tem muito a ver com, parece, tecnologia. Eles não se interessam mais por relações reais e muito só por relações virtuais. Elas só fazem penetração com o celular, é isso? Eu não sei, tô Brau, entendendo. detalhes da coisa, mas enfim, é uma coisa muito comum no Japão e é uma coisa que parece que está se espalhando pro resto do mundo. Eles estão um pouco avançados numa coisa que é uma coisa de jovem não gostar mais de sexo. Tem essa questão que o Edgar tava falando, é um pouco de aversão a sexo. Então tem pessoas que dizem que não gostam de sexo, né? E colocam uma bandeira, ia ficar meio estranho, né? Colocam uma bandeira dizendo Eu amo a Paula. que não gostam de sexo e que não tem nenhum problema por isso. Normalmente a gente diria que alguma coisa aconteceu para essa pessoa não gostar de sexo. Seja alguma coisa por ela ter sofrido um trauma em algum momento da vida dela, ter tido experiências negativas em algum momento, uma repressão cultural, familiar, religiosa muito grande, mas alguma coisa... Ou o Facebook, que atrapalha também. Atrapalha o Facebook? Ou alguma coisa de mídias aí que o Poloni tava falando também é real. Como os filmes pornográficos estão cada vez mais acessíveis e muito cedo, tá se tornando uma questão de uma ideia irreal do sexo, onde os jovens passam a não se sentir atraídos pela mulher ou pelo homem real, porque estão com uma noção irreal do que acontece, que é isso que o Paulinho tá falando também. Uhum. Então, tem pessoas, sim, que dizem não sentir desejo, não gostar de sexo, mas se a gente for trabalhar, existem questões para que isso tenha acontecido. Não é que ela nasceu com alguma coisa que faz com que ela não goste de sexo. Aham. Ou até uma questão hormonal, né? Que tá faltando algum hormônio aí, alguma coisa física, né? Olha, se você quiser participar dessa conversa, entrar no nosso papo aqui, 0800 777 1009 é o telefone para você endereçar perguntas à nossa terapeuta sexual Paula Napolitani, que segue com a gente no programa de hoje. Agora, 10h27, alguns de vocês têm perguntas para Paula? Você falou eu tava lendo aqui ontem, não sei nem se chega perto do que pode provocar essa abstinência sexual. Ontem na Glamurama tem uma entrevista com a Lady Francisco, vocês devem lembrar, é uma atriz, ela já tem uma Maravilhosa. certa idade. Bem lembrado, Zé. Maravilhosa, foi um dos grandes símbolos sexuais. E ela disse que durante 20 e tantos anos ela não sentiu orgasmo. Não sentiu orgasmo. Né? Que ela não tinha orgasmo e que não tinha vontade de transar. Aí é o físico, é isso? Ou é o... Não. Normalmente, a anorgasmia, que a gente chama, né? Que é não ter orgasmo ou raramente ter orgasmo, mais de 80% das causas são emocionais, né? E aí, normalmente isso, alguma experiência negativa, alguma situação em que não tinha uma relação legal com o parceiro ou com a parceira que ela tinha, e aí tinha uma vida ali sexual em que ela não tinha o retorno, e o que costuma acontecer que é ficar só em penetração, quando na verdade a gente tem um corpo inteiro ali de prazer. Então alguma coisa acontece, mas isso não é muito incomum. Viu, Zé Armando? Essa questão de às vezes ficar 20 anos sem ter orgasmo. Tem gente que nunca teve um orgasmo na vida, porque está relacionado com vários fatores, desde uma repressão sexual grande a uma relação
do casal, uma relação do como ela entende, das crenças que ela Por tem. não ter esse orgasmo, evita cada vez mais o sexo. Exatamente. Então o sexo pra ela não dá aquele ápice de prazer. Então pra que fazer aquilo que não te dá um prazer tão grande? E a pessoa começa a desistir, comer bolo, não né? querer... Porque bolo é mais gostoso. Porque mas o sexo é uma das coisas que libera muita endorfina, que é a sensação do prazer, né? O hormônio que dá a sensação de prazer. Se ela não tem nisso, ela vai buscar em outras coisas que tem. É verdade que o chocolate tem uma substância que é parecida com... Que em casos de abstinência sexual se come mais chocolate. O chocolate, ele libera muita endorfina, por isso a sensação do prazer também. Ô, Paulinha, tá vendo? Desculpa, não façam sexo. deixa eu colocar... segura aí, segura, Polônia, um pouquinho. Deixa eu colocar o João, nosso ouvinte, ele é de Bariri, São Paulo. Tem pergunta... Caiu a linha aqui. Daqui a pouco a gente ouve a nossa audiência. Se você tem perguntas para Paula Napolitano, 0800 777 1009. Faz a sua pergunta, Polônia. A abstinência sexual pode ser ruim para a saúde das pessoas? Daqui a pouco você responde. Paula Napolitano falando com a gente sobre abstinência sexual aqui no Morning Show, agora 10h29, horário de Brasília. Você de todo o Brasil segue com a gente agora ouvindo a previsão do tempo. Simone Manocchio já está entre nós. O que vai acontecer? Vai chover mais? Quais são os pontos do Brasil onde tem muita chuva prevista? Simone, é chuva que a gente quer, Simone. Bom dia. Eu tô sentindo uma pressão, assim, sabe? Não é assim, Você e aí, que tudo manda. bem, Simone? É assim, Simone, e aí? Tá com uma ideia aí com São Pedro. São Pedro, Olha, Edgar, já foi uma boa notícia hoje em São Paulo, São Paulo amanheceu chovendo. Essa chuva vem do sul do país, já desde ontem a gente teve rajadas de vento temporais no sul do país. Então já tem muitas áreas de instabilidade migrando do sul para o sudeste. Olha, Belo Horizonte tem sentido aí uma seca das brabas mesmo, da maior da sua história. Então essa seca aí vai até... Agora vem uma chuvinha para dar momentaneamente aí uma aliviada nessa secura do ar de Belo Horizonte. Então muda parte do sudeste do país. O Rio de Janeiro vai sentir essas áreas de instabilidade a partir de amanhã. E aqui em São Paulo, a gente tem a queda de temperatura também no fim de semana. Hoje a gente ainda tem 28 graus em São Paulo, mas a partir de amanhã, quer dizer, amanhã e depois, no domingo, a temperatura mais amena em São Paulo, tempo mais fechado, comprometendo o fim de semana. A boa notícia é que tem previsão de chuva para os reservatórios de São Paulo. Então deve chover no Cantareira e esperamos que seja uma chuva mais intensa, né? Tem gente que me questionou aqui e falou assim, choveu, mas não choveu quase nada. Mas teve regiões em que choveu bastante hoje de manhã, né? Uma chuvinha mais intensa. Então esperamos que essa chuva do Sudeste seja um pouco mais intensa desta vez, pelo menos. Obrigado, essa Simone Manocchio falando sobre o tempo com a gente aqui no Morning Show. O Poloni fez uma pergunta no final do último bloco. Vamos retomar para quem chegou agora, Poloni. A pergunta é se a abstinência sexual pode ser ruim para a saúde das pessoas. Do ponto de vista emocional, depende da pessoa, de como ela vai estar reagindo a isso. Se ela tá mal porque eu tô sem ninguém, porque eu tô sem ter relação e tal. E aí ela fica mal, baixa autoestima pela forma como ela tá lidando com isso. E tem gente que emocionalmente fica tranquila e tal, coloca outras formas de liberação de endorfina na situação. Do ponto de vista físico, para a mulher, um tempo muito longo de abstinência pode trazer algum prejuízo. Então, a gente tem o ressecamento da vagina e ela perde um pouquinho a sua flexibilidade. Então, na vez em que a mulher vai ter relação sexual, ela pode sentir um pouco de incômodo nessa volta dessa relação sexual. Então, na mulher pode ter esse prejuízo se o tempo for mais longo. No homem, ele não tem um prejuízo propriamente dito, mas você tem até, dependendo da quantidade de tempo que fica sem sexo, uma diminuição de nível de espermatozoide e de sêmen, né? Num primeiro momento, uns poucos dias sem, tem um aumento, e depois a gente tem uma diminuição de nível de sêmen. A gente tá aqui com o ouvinte José Carlos na linha. Bom dia, José. Bom dia, Edgar. Bom dia para todos aí. Tudo bom? Qual é a sua pergunta para Paula? Eu queria dizer para ela que eu optei pela abstinência sexual depois de um grande trauma que eu tive. E eu gostaria de saber dela como é que eu consigo vencer isso, porque eu posso contar rapidinho o que aconteceu? Vamos lá, resumidamente. Resumidamente, o meu namorado, eu sou homossexual, tá? Meu namorado conheceu um amigo meu e em 5 minutos foi transar com ele na minha casa e na minha cama. E aí eu fiquei tão traumatizado que eu optei por não ter mais ninguém na vida. Porque eu acho que foi uma facada tão grande nas minhas costas. E eu queria saber da Paula, eu não estou conseguindo vencer isso porque a cena
se repete na minha mente todos os dias. E isso faz 2 meses que aconteceu. Tá certo, João. Obrigado pelo teu depoimento, pela tua pergunta. Então, Paulo, o que você diria para o nosso ouvinte José Carlos? Você passou por um trauma, né, grande aí, de uma decepção a nível de ser humano, assim, grande, né, e na sua frente. Então, na verdade, muitas vezes, se você não tá conseguindo sozinho, por ter sido uma coisa que te marcou muito, o ideal seria realmente fazer terapia, né? Buscar uma terapia para te ajudar a superar esse trauma que você teve. Seria a melhor recomendação que eu poderia te dar, é realmente fazer terapia para superar isso, porque você continua com a sua vida e que as pessoas que fizeram isso com você vão continuar seguindo a vida dela, independente de qualquer coisa. E você não pode deixar com que isso atrapalhe a sua vida presente e futuro. Então, procurar ajuda seria uma boa alternativa. E você vê, pelo caso do nosso ouvinte aqui, pelo que você falou, que a questão emocional interfere muito, né, nessa questão da abstinência sexual, é mais uma confirmação. Exatamente. Pelo que ele contou pra gente aqui. Exatamente. Né? Perguntas, Dani, Brau, vocês estão... Você tem, Paulinha? Chorando aqui, só isso. Não quero falar nada. A Paulinha falou no Abre, a gente escuta bastante história de jovens que optam por permanecerem virgens, assim, às vezes por motivo religioso. O Davi Luiz é um exemplo disso, né? Davi Luiz, sim. O jogador da seleção brasileira, ele disse que vai casar virgem. Então. E aí eu queria saber... Ele tem 27 anos. O que ela acha disso e se de repente não complica mais, né? Porque você não vai ter nenhuma experiência anterior, enfim, e aí você vai casar com aquela pessoa, teoricamente achando que você vai ficar pra sempre. E se não der certo, enfim, nunca fez, como que é isso? É delicado. É delicado o assunto, porque na verdade, sim, tem várias pessoas que seguem essa ideia de casar virgem por motivos religiosos. Eu já atendi 2 casos que eu posso dar de exemplo. Um que realmente casaram virgem e um que já tinham tido relação sexual e optaram, depois entraram para a igreja, se conheceram na igreja e optaram por não ter mais relação sexual antes do casamento. Então eles não tiveram relação sexual, esse casal. Isso pode trazer, sim, alguns prejuízos para a vida sexual. Desses 2 casais trouxe alguns prejuízos, porque eles não se conheciam. Um dos casais, né, não tem parâmetro nenhum, né, pra dizer o que é bom, o que não é. Até por motivos religiosos, o autoconhecimento é 0 em questões corporais, em questões de desejo, de prazer, e isso dificulta a questão sexual. Além disso, tem uma questão de muitas vezes uma visão santificada do parceiro ou da parceira. E aí, na hora em que isso vem para o sexo, essa associação que já foi feita da pessoa com uma visão santificada, muitas vezes é difícil de ser tirada. E aí a pessoa não consegue ter muito tesão, muito desejo pela pessoa que está do lado, porque a associação que foi feita é muito mais como uma visão santificada, como uma visão de um amigo, do que um parceiro sexual. Paula. Então, isso pode trazer alguns prejuízos, mas vai depender do casal, né? Você falou dessa visão santificada, é por isso que enfim, vários documentários retratam isso também. Eu não acredito que os homens da bancada aqui não, mas já ouvi alguns homens falando que certas coisas eu não faço com a minha mulher porque é com a minha mulher. Eu tenho que fazer com uma garota de programa, ou tenho que fazer, enfim, com uma amante, mas certas coisas eu não faço com a minha mulher porque, ela é minha mulher, é mãe dos meus filhos e tal. Tem essa visão, isso acontece mesmo. Sim. Né? Isso eu vejo, eu diria, em 8 de 10 casos no consultório. Sério? Não por uma questão, não propriamente dito uma questão racional. Isso tá perdido. Não que é falado propriamente dito, isso eu não faço com a minha mulher porque isso é coisa de puta. Mas implicitamente isso tá na relação. Eu não consigo ver ela, parece, eles relatam uma coisa assim, é estranho pensar na minha mulher dessa forma. Não consigo ver ela com uma fantasia, não sei. E aí quando eu olho pra uma menina fora com uma roupinha, eu acho fantástico. Mas quando eu olho a minha mulher, que às vezes tem o mesmo corpo dessa menina de fora, eu não consigo, me parece ridículo. E às vezes a mulher quer que esse cara tenha uma atitude, né? Sim, e às vezes ele pede isso, porque ele gosta disso, mas ele não consegue gostar disso com ela. Com ela. E no fundo é isso. É essa visão de que com a minha mulher não cabe. Com a mulher que vai ser mãe dos meus filhos, que é minha esposa, não cabe isso. Ai, gente, como vocês são babacas, pelo amor de Deus. Eu queria voltar à questão da abstinência mesmo. Você falou que ela pode ser por uma opção da pessoa, seja por questões religiosas e outras questões, enfim.
Ou pela falta de estímulo, talvez, ou de sensibilidade, ou de algum problema, algum trauma causado psicológico no decorrer da vida aí. O que você diria para as pessoas que têm essa condição e se sentem mal com isso e querem mudar isso, reverter isso na vida para ter uma vida saudável sexualmente? As dicas que eu posso dar para essas pessoas é realmente começar a trazer uma questão de pesquisar um pouco mais sobre o assunto, pesquisar um pouco mais sobre sexo, ouvir, por exemplo, isso que a gente está falando, começar a trabalhar, conversar com as pessoas que estão ao redor, porque muitas vezes eu tenho no consultório, por exemplo, pessoas que não falam com ninguém sobre sexo. Então é um tabu tão grande que as pessoas não falam, então não tem ideia do que acontece, do que os casais passam, do que as pessoas passam. Muitas vezes que ela passa é normal. Então eu diria para as pessoas abrirem um pouco mais os olhos para o sexo como uma forma mais natural. Falar um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Tem o João Vitor, nosso ouvinte aqui, ele é de Barueri. Bom dia, João Vitor. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, qual é a tua questão? Então, é o seguinte, sou casado há 10 anos e, assim, a gente não sei se é pelo tempo de casado, enfim, coisa assim. A minha esposa parece que ela não tem muito apetite, não sei se ela teve alguma atitude, assim, de abstinência ou não, sabe? Só que quando a gente tá na relação, ela curte muito, sabe, assim, eu percebo, mas é muito difícil, sabe, daí. Então, não sei se é coisa, assim, de canseira do trabalho, a gente trabalha de madrugada, eu começo a trabalhar bem de madrugadinha, daí, né? Temos filhos também. Vocês estão quanto tempo juntos, João? Há 10 anos. 10 anos. O que você diria pra ele, Paula? Vários fatores podem estar interferindo aí, João, né? A questão de estresse, do cansaço, pode ter alguma coisa física e vale fazer exame para ver se os hormônios estão tudo em dia, se tá tudo ok. Várias questões aí no meio de como é que tá o investimento de vocês na relação do namoro de vocês, do tempo sozinho de vocês, do tempo de curtir, como é que tá o beijo, como é que tá o abraço, porque o sexo, ele não é só na hora da cama, o sexo a gente tá investindo e mostrando o interesse e falando sobre o assunto e conversando, então todas essas questões ali no meio. Se muitas vezes ela também não tem tido orgasmo, isso também é um fator para que ela não tenha tanto interesse em ter uma próxima relação. E, em último caso, realmente procurar a ajuda de um terapeuta sexual para que ela possa ver o que realmente está interferindo, porque cada caso é um. Né? Legal. Agora, Paula, nesse caso, assim, fica um tempo sem fazer sexo, ou com abstinência, talvez por problemas físicos, ou por correria, pressão do dia a dia, porque às vezes é pressão do dia a dia. Sim. Na hora de retomar, depois de um período de abstinência, tem uma pressão maior ali, vira um... E esse, às vezes, pode ser um dos problemas também, porque a pessoa vai com tanta sede ao pote, ela vai com uma ansiedade de desempenho tão grande, que aí, por exemplo, o homem brocha no meio, porque ele tá com tanto, eu preciso funcionar, precisa dar certo, porque ela tá afim agora, então precisa ser agora. Ou a mulher também, agora eu preciso estar bem, eu preciso mostrar pra ele que eu quero, e acabar sendo um tiro no pé. Acabar que a relação não é gostosa, e aí, pra uma próxima vez, você já associa que não vai ser bom de novo, pode ser um problema. Então o ideal é não abrir tanto tempo, né? Manter uma certa nem que frequência. Seja, às vezes tá lá brincando juntos, ter uma masturbação, ter um beijo, ter a carícia de todo o corpo. Quando a gente tá falando de abstinência, a gente tá falando muitas vezes de tudo, né? De sexo oral, estamos falando de masturbação, estamos falando de sexo anal, estamos falando de tudo. O importante é que você tenha formas de prazer sexual, não importa muito qual. Legal, essa Paula Napolitano conversando com a gente sobre sexo, sexta-feira, sempre com a participação da Paula aqui falando sobre esse assunto de interesse da nossa audiência e de todos nós. Obrigado, viu, Paula, pela tua participação. Ótima sexta-feira e foi muito bom voltar. Muito bom. E maiores detalhes? Maiores detalhes no Sexplicando, www.sexplicando.com. Obrigado. Agora 10h51, horário de Brasília. Pela Rede Jovem Pan, o Morning Show, levando informação e entretenimento pra você nessa manhã de sexta-feira, dia 19 de setembro de 2014. Gustavo Poloni. Pois não. E aquela notícia que você prometeu pra gente? Nossa, sensacional essa história. Manda aí. Eu falei no começo da semana aqui, né, que essa semana aconteceria o Ig Nobel, que é aquele prêmio que premia as pesquisas mais esquisitas, inusitadas. E por que não dizer... inúteis, né? Do mundo. E ontem saiu a lista tinha uma que era, acho que de laço de cabelo, não era? Era penteado de rabo de cavalo. Penteado de rabo de cavalo. Mas essa semana ontem saíram os vencedores, a lista dos vencedores, separei alguns aqui porque vale a pena ouvir. Vamos lá. O Ig Nobel de Física. Pesquisadores japoneses mediram o atrito entre uma sola de sapato e uma casca de banana. E entre uma casca de banana e o chão quando uma pessoa escorrega na casca. Ó. Aí tem o Ig Nobel de Biologia.
Eles documentaram cuidadosamente que cães defecam e urinam com o corpo alinhado ao campo magnético da Terra. Nossa! Olha, maravilhoso, Eu né? também. De tempo. Eu não acho isso incomum. Neurociência. E ganham dinheiro com isso. Ig Nobel de Neurociência. Chineses e canadenses estudaram o que acontece com o cérebro de pessoas que enxergam a face de Jesus em uma fatia de torrada. O mais bizarro disso... E o que acontece, Polônia? Bem, eles não dão resposta, é só o prêmio. Pô. O mais bizarro de tudo isso é que essas pesquisas elas são publicadas em veículos científicos conhecidos, o que significa que elas foram atestadas e aprovadas por outros cientistas. Mas é muito bizarro, é muita Tem perda que de pesquisar, tempo. né? Eu não Sempre, acho, não. né, Polônia? Desculpa. Eu acho que é um grande sonho de boa parte das pessoas ver Jesus numa torrada. Então eu acho que é importantíssimo esse tipo de estudo. Eu acho que você tem que entrar no Google agora e digitar imagem, Jesus, na torrada. Cachorro. Por favor, façam isso. Vocês vão ver Cristo em um lugar que vocês nunca poderiam imaginar que ele estaria. E o mais engraçado é que todos os caras que fazem essas pesquisas, eles participam da entrega da premiação, eles levam com bom humor. O único que não apareceu foi o pessoal do Ig Nobel de Economia, que é do Instituto de Estatísticas do Governo da Itália, porque pediu para os países europeus que incluam a prostituição, tráfico de drogas e contrabando no cálculo do PIB dos países da região. Gente, mas é óbvio. A economia é aquecida, né? Gente, maravilhoso, né? Ig Nobel, cara, o melhor prêmio da ciência mundial. Aproveitando que a gente está falando em ciência, é aquele momento tão aguardado clássico do nosso programa. Olha aí, ó. Quiz do Espaço. Quiz do Espaço com o nosso jornalista cientista de plantão, Gustavo Poloni. Tô pressionado. Você tá se sentindo pressionado porque você errou ontem? Ontem eu fui muito mal. Não dormi à noite por causa disso. Não, vamos lá. Eu acho que essa você vai tirar de letra, Poloni. Pois não. Quão rápido pode correr um astronauta no espaço? Caramba, essa pergunta é muito divertida, assim, porque desde que o homem foi à Lua em 69 e nas viagens seguintes, as pessoas discutem por que eles corriam tão devagar na Lua, assim. Por que eles andavam tão devagar na Lua? Eles parecem quicando, se você ver as imagens, parece que eles estão quicando, né? Sim. E falavam muito que era por causa da gravidade da Lua e tal, que é 1/6 da gravidade da Terra, mas não é. É porque as roupas deles eram muito desconfortáveis, enfim, eles não conseguiam andar mais rápido. E aí, desde então, desde a década de 60, a NASA tá pesquisando qual que é a velocidade que os caras podem correr na Lua. E para isso uma espécie de Olimpíadas lunar. É mais ou menos isso. Eles pegam aqueles aviões que fazem voos... rasantes? Não ele faz um mergulho, né? Ele faz um mergulho para simular a gravidade zero e colocaram esteiras ali pro pessoal correr. Olha que bizarro, você correr num avião despencando no céu. Mas enfim, aí chegaram à conclusão que a pessoa pode correr na Lua a 5 km por hora. Na gravidade quase zero ali da Lua, eles fizeram um cálculo de que pode correr a 5 km por hora. E era o dobro do que eles esperavam. Enfim, então os astronautas vão, quando voltarem à Lua, vão poder... O dobro do que eles esperavam, olha aí. E aí eles vão Deve ser o dobro do que muita gente faz na esteira também. E aí, vocês acharam satisfatória a resposta do Poloni pra isso aí? Vocês curtiram? Sim! O povo também curtiu aqui, ó. Muito obrigado, hein? Agora sim. Não erra um. Quiz do Espaço. Como não? Ontem? Mó vergonha. Mas eu não lembro. A gente tá por aqui até às 11h30 na Rede Jovem Pan, com você e com a sua companhia. Muito bem-vinda, né? Todo mundo quer os ouvintes do Brasil com a gente. Olha aí, que alegria! Muito bom ter você com a gente. E a gente tem um quadro aqui no programa, até as eleições, onde a gente ouve o especialista em leis eleitorais, em a questão jurídica, né, que envolvem as eleições e as leis eleitorais, que é o Dr. Arthur Rolo, conversando e esclarecendo pontos com a gente aqui no Morning Show. E o nosso repórter dessa vez, o Vitor La Regina, foi até as ruas para ouvir as pessoas a respeito do financiamento público das campanhas. Será que o povo sabe o que é isso? Será que isso seria uma boa pra gente? Você acha que isso acabaria com esse chamado comprometimento, né, dos governos e de quem assume o poder com as grandes empresas que financiam as campanhas? Vamos ouvir o que o Vitor La Regina colheu da audiência da Jovem Pan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes do Morning Show. E nem na sexta-feira eu deixo as pessoas de São Paulo em paz. Hoje eu estou nas ruas da Vila Mariana para perguntar sobre o financiamento público de campanhas. As perguntas cada vez mais complicadas. A gente quer saber se as pessoas aprovam a ideia de parte do dinheiro do governo para as campanhas ou dinheiro das empresas, ou não preferem dinheiro nenhum em campanha eleitoral. Vamos conferir a opinião. Qual que é o seu nome? Gilmar. Gilmar, você sabe o que é o financiamento público de campanha? Não.
se eu te falar que parte do dinheiro do Tesouro Nacional vai para os partidos para fazerem suas campanhas, o que você acha dessa proposta? Acho que isso é errado. Eu acho que isso é errado porque, já que eles estão concorrendo, cada um devia só pagar a sua campanha, você entendeu? Já chega você ter que aguentar horário político, você ser obrigado a aguentar horário político. Chega em casa cansado, quer assistir alguma coisa diferente, você é obrigado a estar assistindo horário político. Qual que é o seu nome? Antônio. Antônio, você sabe o que é o financiamento público de campanha? Acho confuso, muito. Não sei bem o que é. O que você acha de parte do dinheiro do governo ser distribuído entre os partidos para fazer campanha? Puxa, o dinheiro é nosso, não tem que distribuir. Tem que deixar o dinheiro para nós. O que está acontecendo é isso. O dinheiro só está indo para eles. Para nós, nada. Tá aí, Edgar, a opinião das pessoas sobre o financiamento público de campanhas. É um conceito que não está muito difundido entre a população. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Vitor La Regina, conversando com a gente aqui no Morning Show, ouvindo a audiência, as pessoas nas ruas. Essa discussão sobre o financiamento público das campanhas eleitorais ainda é um assunto desconhecido da maioria da população brasileira. Vamos perguntar para o Dr. Arthur Rolo, para esclarecer para a gente essa questão. Qual seria a vantagem? Tem alguma vantagem, Dr. Arthur, na questão do financiamento da campanha ser financiada com verba pública? Primeiro, Edgar, vamos deixar uma coisa clara para os ouvintes da Jovem Pan. Na verdade, hoje nós já temos financiamento público, porque o horário eleitoral gratuito é uma forma de financiamento público e, além disso, tem os repasses do fundo partidário. Todos os valores arrecadados com multas pagas aí em decorrência de propaganda irregular são revertidos aos partidos na forma do fundo partidário. E esse valor do fundo partidário, Edgar, é alto, viu? É pesado. Então, o que vem sendo discutido é o financiamento exclusivamente público. Significa o seguinte: o candidato não ia poder fazer a campanha com o dinheiro pessoal, nem com dinheiro de família, nem com dinheiro de amigo, só poderia fazer campanha com o dinheiro público. E qual é a crítica que é feita a esse sistema? Primeiro, que o cobertor já é curto e não dá conta para... na verdade, você vai num hospital, você não tem saúde, você anda na rua, não tem segurança. Então, se tirar mais dinheiro dos cofres públicos, vai faltar mais para a população de uma forma geral. E outra questão também, o financiamento exclusivamente público não garante que não vai haver caixa 2 e que os candidatos não vão utilizar dinheiro de fora, não tem como ter controle sobre isso. Agora, doutor Arthur, como é que a gente pode fazer para parar essa pressão econômica na política? Até onde pode ir o financiamento de pessoa jurídica aos candidatos? O que vem se falando é que precisa acabar nas campanhas eleitorais esse negócio do tomar lá, dá cá. O que é? Se a gente for ver os grandes doadores aí, dos candidatos a presidente da República, os candidatos a governador, a gente vai perceber que em alguns casos são empresas implicadas em denúncias. Empresas que já foram alvo de denúncia e que estão lá financiando o candidato a governador, o candidato à presidência da República. Então esse toma lá, da cá precisa acabar na política. Estão dizendo que a forma de acabar com isso é proibindo o financiamento nas campanhas eleitorais de pessoas jurídicas. Será que proibindo o financiamento vai resolver isso de pessoas jurídicas? É uma coisa, uma experiência que talvez a gente tenha que passar por ela. Agora, financiamento exclusivamente público vai resolver esse problema? Também eu não acredito nisso, porque dizem, Edgar, que dinheiro é que nem água, ele encontra um espacinho para passar, e isso fatalmente vai acontecer com as doações de campanha. Tá certo, esse é o doutor Arthur Rolo, especialista em lei eleitoral, conversando com a gente aqui, esclarecendo as dúvidas da nossa audiência, as nossas próprias dúvidas aqui no Morning Show. Agora 11h14, horário de Brasília. Vamos ouvir o Zé Armando Vanucci agora? Ele tem informações de números, mas são outros os números, né, Quais Zé Armando? números? Os números da audiência. Da audiência, mas você sabe que da sua roupa. Você já falou que o The Voice começou bem, né? The Voice começou bem. Claro Foi que, legal. assim, vamos falar que a audiência foi menor do que a do ano passado. Foi menor do que o do ano passado. Ano passado não tinha horário político, destruindo a audiência no período da noite. Período da noite, as emissoras estão sofrendo para conseguir audiência depois do horário político. Cai, as pessoas fugiram
da televisão. The Voice começou bem, eu acho que assim, eles conseguiram fazer um negócio que é o mesmo, mas eles não mexeram. O time tá ganhando, não vamos mexer. É o famoso é igual, só que é diferente. É igual, só que é diferente. Eles colocaram algumas outras coisas, criaram alguma dinâmica. A Dani caiu. Acaba de cair da cadeira. Gente, a cadeira caiu sozinha, juro por Deus. Juro por Deus. Bom, tá que nem o Ibope de certas atrações. Você viu, Edgar? A cadeira desceu sozinha. Sabe o que é isso? Espíritos zombeteiros. É óbvio, depois de você botar Jesus onde você botou... Não fui eu que pus, nasceu assim o cachorro. Isso porque ela tá tomando shake. Não tô, não. Eu não tô gorda, tá? Eu não tô gorda. Eu tô com um corpo belíssimo. Eu vou tirar a roupa aqui e vou mostrar pra vocês agora, nesse vai momento. aumentar a nossa audiência, Zé. Vai aumentar, então deixa eu dar audiência. Deus. Boa. Vamos lá. O que teve legal, eu acho que o que chamou a atenção foi o transformista. Não sei se a gente fala que é um transformista, um drag queen. É um performer, queen, né? Ele, enfim, se chamou assim. É Dita Love? Como é que é? Dina Love, Dina Love. Que é, a mais comentada na personagem. internet ainda hoje de manhã. As pessoas estão comentando a participação. E o artista é o Pedro Figueiredo, é cantor da noite, canta com o pai dele à noite, chamou a atenção. E é legal, assim, foi emocionante ver a conversa dele com o Lulu, né? Que ele fala o quanto que ele admira o Lulu se emociona, enfim. Não, e hoje de manhã já tava no Mais Você com a Ana Maria Braga cantando junto com o pai no palco da Ana Maria Braga, então já é, um queridinho, assim. Vai ser a sensação com certeza, uma das sensações dessa temporada. Teve a estreia da Fernanda Souza como repórter também, uma expectativa importante para ela. Fernanda Souza, escrevam isso, ela tá crescendo muito na Globo, ela já tinha um status bom na emissora, ela vai passar para um outro patamar. Bom, The Voice começou na média consolidada com 21 pontos. No horário, a Record marcou 7.8 e o SBT 7.5. O SBT estava com a Praça Nossa e a Record com a Fazenda. Então você vê que a briga entre Fazenda e a Praça Nossa está muito apertada. Na média da Praça Nossa, dá 7.5 contra 6.6 da Record. Só que a Praça Nossa começou um pouquinho depois da Fazenda. A Fazenda marca 8.8 contra 7.6 do SBT e aí 22 pontos da Rede Globo. Mas The Voice começou bem, 5 pontos a menos do que a temporada passada. Mas volto a repetir, tinha um horário, volto a repetir, é uma redundância da redundância. Né? Eu repito, já tem o horário eleitoral. Político nisso, né? Esse horário eleitoral que derruba. Tem só um outro detalhe, Edgar. Em relação a números, a Globo na quarta-feira, ontem foi quinta, na quarta-feira, a Globo ficou durante a sessão da tarde o tempo todo em segundo lugar. O vídeo show foi muito mal, entregou muito mal para o filme, e o filme ficou em segundo lugar. A novela Esmeralda, que é uma novela, uma reprise, é uma versão brasileira de um texto mexicano, ultrapassou a Globo. Você imagina durante 2 horas que durou o filme, o SBT em primeiro lugar. Na casa decimal, mas ficou. E isso gera já toda aquela especulação em relação a Patrícia Poeta. Falam já em adiantar este projeto da tarde e que pode não contar com a Patrícia Poeta, porque tem um outro movimento aí nos bastidores, para tentar estancar a queda da audiência. Mas aqui nas internet está dizendo que ela vai ficar 1 ano na geladeira. Então, pode ser. Esse é o outro movimento. Esse é o outro movimento. O movimento de congelar ela. O que falam na Globo, que assim, pegou muito mal mesmo, isso é uma conversa interna lá, e eles falam, olha, a Globo não gosta disso, na hora que ela vazou que comprou um apartamento. 26 mangos. 23 milhões. De frente pro Ipanema. Mar, né? É de um cara que está envolvido aí com denúncias de corrupção. E aquilo pegou muito mal. Aquilo pegou muito mal e que aí foi o tema de uma grande reunião dentro da Como saber também, né, de quem se de uma situação difícil pra ela. Como é que ela vai saber quem é que tá vendendo, está envolvido em caso de corrupção e tal? Às vezes você sabe. Você sabe. Você sempre sabe. Você vai comprar uma apartamento. Ainda mais nesse valor, né? Eu não vou citar nomes. Só um detalhe, hoje tem a estreia da Dupla Identidade com Pepe e Neném. Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso com a Glória Pérez. A Glória Pérez já disse, né, na entrevista. Débora Falabella perguntaram pra ela também assim: volta, isso aí tem um pouco da sua filha, né? Porque vocês lembram, a Daniela foi assassinada, enfim. Ela falou assim: olha, eu não sou masoquista, não fiz essa série em nenhum momento pensando na minha filha. Então, desvinculem isso. É uma série de investigação com muita ficção. Vocês vão ver que lá um exame de DNA é feito pelo computador e o resultado vem em menos de 3 horas. Né? Então, em algumas autópsias, em menos de 24 horas. E a volta da Débora Falabella, também depois da Nina, cozinheira.
em Avenida Brasil. Edgar, você que não assistiu. Depois de quem? Nina. Ela era meio chata, por isso que eu falei assim. Entendi. Mas aí, então, no site a gente fez uma galeria com todas as fotos e momentos da carreira do Bruno Gagliasso, desde que? Qual foi o primeiro mesmo? Chiquititas? O que é que ele fazia? Chiquititas. E aí tem milhares aí de papéis, você pode conferir, tá no site lá da Jovem Atenção, Pan, fãs. Edgar. Os fãs podem comentar e repassar os momentos de Bruno Gagliasso, que diz que esse é um dos grandes papéis da vida dele, um serial killer. Quando é que vocês vão fazer no site um espaço com as minhas fotos da minha carreira? Serão 2, basicamente. Mas eu gostaria. Você, como Nair Belo. Eu botei essa Cara, que semana, grande né? foto eu vi. Ele quer uma chance. É assustador, cara. É assustador. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, então, a celebridade musical mais bem vestida, né? Daqui a pouco o Dani Taranha revela para a gente. E Agora, as piadas? Vocês não falaram que tinha piada Só hoje? tem piada ruim. olha, uma tá pior que a ruim de outra. piada, mas eu vou colocar algumas daqui a pouco. né? Pra vocês verem como tá ruim o negócio. Tá horrível. Agora 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan, vamos lá, ouvir Dani Taranha agora falando quem é o mais bem Taylor vestido? Swift. Taylor Swift, a mais bem vestida? Foi eleita a celebridade mais bem vestida de 2014 pela revista americana People. Como justificativa para a escolha de Taylor, a publicação aponta suas aparições em tapetes vermelhos nos últimos 12 meses. E a revista mostra ainda que a Taylor é uma referência de moda para suas amigas. Eu acho essa mulher uma pentelha. Eu também acho. Confira o top 10, Mais Edgar. bem vestida. Top 10. Em primeiro lugar, a Taylor Swift. Em segundo, a linda Blake Lively. Em terceira, Diane Kruger. Em quarto, Jennifer Lopez. Quinto, Emma Stone. Sexto, Lupita Nyong'o, maravilhosa. Sétimo, Jessica Alba. Em oitavo, Rihanna. Em nono, Emma Watson. E em décimo, Agora. a Chloe Grace. Por que você não Moritz. aprovou, Paulinha, a Jennifer? A J-Lo. Você torceu o nariz para a J-Lo. Tem tantas Paulinha, que é nossa fashionista. É, Gasta fashionista, que não demais. repetiu uma roupa desde que eu tô nesse Não programa. repito. Eu tenho um patrocinador, eu não posso falar o nome que ele ainda não tá pagando pra rádio. Paulinha, você pode dar uma levantadinha para os nossos ouvintes Eu poderem dei, eu alonguei apreciá-la aqui no melhor, break, assim? vocês não viram? Olha que resistente ela, né? Ela quem manda aqui é ela, não é você. Resistente Edgar. aos meus comandos. Já te falei, Edgar. Você Edgar, você entendeu? Olha o Você colar sabe. dessa mulher, gente. É, olha, o colar tá maravilhoso. Olha aí. Deixa eu contar, vai. Eu falei lá no começo que o filme novo do Tim Burton. Muda a música aqui. A Taylor Mudei. Swift e o Tim Burton são dois assuntos que não se misturam. Bom, saiu aí o novo trailer, quer dizer, o trailer do novo filme do Tim Burton se chama Big Eyes e vai trazer a história de uma pintora. Olhão. Que é a Margaret Keane, que fazia telas onde os personagens tinham olhos grandes. E é bem polêmico, porque na época o que aconteceu é que ela conheceu um cara, acabou casando com ele, e ele assinava as obras dela. E fez um enorme sucesso, vendeu pra caramba, enfim, eles ficaram ricos, só que, gente, não era ele que pintava, era uma fraude, na verdade, era essa mulher, que era a Margaret Keane. Então é uma história bastante polêmica. E o legal é que o Tim Burton tem mania desses filmes tipo Alice, tudo preto, nananã, e dessa vez não é assim. É um filme normal, ambientado num lugar normal, num mundo normal. A protagonista é a Amy Adams. O marido dela, esse enganador, digamos assim, é o Christopher Waltz. Então é um elenco super caprichado. E eu achei que é um filme legal, pode ser uma retomada do Tim Burton a fazer filmes, enfim, de pessoas e não de personagens e de, enfim, coisas tão fantasiosas. Apesar de que ela fica meio pirada, né, no filme, então tem umas coisas assim que ela começa a alucinar com as pessoas de olhos grandes, enfim. O trailer tá lá no nosso site, você pode conferir, lembrando que vai ter em 2016 a exposição dele em São Paulo, então a galera que curtiu o diretor pode se preparar pra vir pra cá pra poder conferir aí a retrospectiva do Tim Burton. Que ele vem, né? Ó, mais uma parceria de peso aí, né? O ator Liam Neeson e o Bono do U2 se reuniram para escrever o roteiro de um filme sobre a cena musical irlandesa dos anos 70. O Liam, nascido na Irlanda do Norte há 62 anos, explica que ele e Bono passaram 6 anos trabalhando nesse projeto. Embora não tenha dado detalhes, o ator adiantou que o filme fala sobre o fenômeno das orquestras irlandesas que embalavam os bailes e cerimônias sociais do país há 40 anos. Liam não chegou a confirmar, no entanto, se ele mesmo poderia protagonizar o projeto. Olha aí, o Bono continua atuando em várias áreas aí, ó. Porque agora a em música, parceria né? com Liam Neeson. E Esses da são os música? detratores do YouTube. Eu prefiro Leslie Nielsen. Vou fazer um movimento Você sabe que a... Free Bonovox. Sabe Para que de pegar a no pé Sharon dele. Osbourne, mulher do Ozzy Osbourne, disse que o U2 colocou o disco de graça porque ninguém ia gastar dinheiro pra comprar. Então, fica aí. Parece que a Apple gastou uma
fortuna pra botar E ali. se arrependeu horrores também, dizem. É o que estão dizendo, né, Gente, Edgar? sabe que já falaram que o U2 é a nossa nova Avril Lavigne, que a gente só fala mal do U2. Não, vocês. Não fala mal da Avril Lavigne. Você tá junto. Mas que Vocês, parece que a Avril vocês. Lavigne tá separada É do verdade. carinha lá, que ela casou, o cara do Nickelback. Parece que esse casamento deles que durou, sei lá, 4 meses. Nossa, mas você tá separando tudo. É, a Dani, não sou a Dani. eu, o Mas universo uma tá atrás da separando. outra. A Dani, Não meu, sou eu, não sabe? tenho culpa se os casais se casam e separam, casam e separam. Não é culpa minha. É sim. Olha tô aqui, solteira. ó. Atenção, fãs da Ferg. Quer dizer que não vai ter piada hoje, né? Calma, Não vai vai ter, daqui a pouquinho. Não vai ter. Já são 3 O, meses. o novo álbum da cantora deve chegar em 2015 e tem mais. Primeiro single pode ser lançado ainda esse ano. Olha aí. Os fãs já estão em polvorosa. Imagina. As informações são de fontes da Billboard, que confirmam que o produtor Mike Will Made It. Como é que é o nome dele? Mike Will Made Ah, It. tá. Ele tá trabalhando no novo CD dela. E ele é conhecido, inclusive, pelos trabalhos que ele fez já com a Miley Cyrus, o Bangers, por exemplo, e várias músicas com a Rihanna também. Esse será o segundo álbum solo de estúdio de Fergie. Ó. Peace, serenity. Paulinha. Vai, Paulinha. Eu Paulinha só tá dublo. dançando. Você tem que fazer umas aulas com a Dani Taranha, Quer que eu Paulinha. cante funk também? Não, não, tá A bom. Dani canta e eu faço a performance com as roupas, essas coisas. Vocês querem ouvir as piadas, né? Não. Vocês Não, querem, na verdade né? não, mas Então vamos lá. as pessoas participaram. Vai, vamos começar então. Uma pior que a outra. Vamos lá. A minha piada é o seguinte. Bill, sou Wallace vá de se Barueri. Aí. Bom dia a todos vocês e um ótimo trabalho. Boa, que ideia brilhante que você Gente, teve, Wallace. Dani. Não fui eu, foi o chefe. Aí, ó. Olá, galera do Morning Show. Aqui é Raquel de Caieiras. E a minha piadinha, na verdade, é uma adivinhação. Qual a diferença entre o bully e o padre? O bully é de pôr café e o padre é de menta fé. Ai, gente. Galera do Morning Show, meu nome é William, falo de Guarulhos, São Paulo. E aí vai a minha piada. O garoto chegou em casa chorando, dizendo que tinha apanhado da vizinha. A mãe dele ficou furiosa e foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Aí a vizinha respondeu, porque ele foi mal educado e me chamou de gorda. Aí a mãe do menino vai e responde, e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Que horror. Olá, Edgar. Olá. Pela independência de Guarulhos. Aqui é o Gilmar de New Bedford, Massachusetts. Essa piada, Edgar, é para os solteiros da bancada. Polônia. Sonhos de um homem. O sonho de um homem é ser tão bonito como a sua mãe crê que ele é, ter tanto dinheiro quanto seu filho crê que ele tem, ter tantas mulheres como sua esposa acha que ele tem e ser tão bom de cama como ele mesmo acredita. Essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Pelo menos uma, hein, Gilmar? Gostei. De Massachusetts. Massachusetts. Eu já tava vendo o dono da empresa entrando aqui chutando a cara da gente por botar essa porcaria no ar. Tem uma piada que, na verdade, é uma piada irmã que fala do argentino, né? lá vem. Não tem essa. Mas não vou saber contar, enfim, mas é mesmo essa história. Agora tem que tentar, pelo menos. Ah, não, não piada vou. irmã. Piada não. Uma piada irmã. Que é Tem uma piada mais? irmã. Não. Conta uma pra gente aí, Dani. Eu vou contar a minha do Tony Ramos, posso? Ah, meu pai. Eita, Ai, nossa. não, aquela que você insiste em achar que é engraçada. Cara, essa piada é boa, Edgar. Você que não entendeu até Então hoje vamos lá, essa vamos piada. dar uma chance pros nossos mais uma ouvintes. chance. Vai lá, Mais vai uma lá. chance. Mais uma Gente, chance. olha só. Essa também é boa, essa piada. Presta atenção. Qual é a igreja do Tony Ramos, Edgar Piccoli? Fala que você não sabe, que é pra poder falar Claro aqui. que eu não sei. Pra ficar um suspense. Claro que eu não sei. A igreja de Tony Ramos, Edgar, é a igreja pentecostal. Mas você entendeu? Porque é pentecostal, porque tem... Puta vida! Puta! Porque tem cabelo nas costas, porque ele é acordo peludo. cedo, Aí né? pente nas costas, deu acordo cedo pentecostal. pra Eu acho que entendeu? assim, olha, não nos resta mais nada. Vocês aqui não entenderam. Além de encerrar Mais o uma programa. chance. Olha, segunda-feira a gente volta pela rede Jovem Pan a partir das 9h30 para você que nos acompanha aqui de São Paulo ou pela internet, enfim, ao redor do mundo e pro Brasil todo a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia, obrigado por estar com a gente até agora. Segunda tem mais. Beijo, Dani. Você não entendeu a piada.